Cruzadas Santas versus Realidade, a guerra que não foi religiosa. Você cresceu ouvindo que as cruzadas foram guerras santas pela fé cristã? Que cavaleiros nobres marcharam para Jerusalém apenas para libertar a terra santa dos infiéis? Prepare-se, porque a verdade por trás dessas expedições medievais é muito mais suja, sangrenta e interesseira do que qualquer sermão jamais contou. As cruzadas não foram sobre Deus, foram sobre ouro, terras e poder. E a história real é tão chocante que foi sistematicamente escondida por séculos. A mentira que você aprendeu na escola. Durante décadas, as cruzadas foram romantizadas como um movimento nobre de cristãos devotos defendendo sua fé. Pinturas mostravam cavaleiros de armadura brilhante, cruzes vermelhas no peito, marchando heroicamente rumo ao Oriente. A narrativa era simples: cristãos bons versus muçulmanos maus. Mas essa versão é uma fraude histórica monumental. A verdade? As cruzadas foram uma das maiores operações de pilhagem e conquista territorial da história medieval, disfarçadas de missão religiosa. Foram guerras de expansão econômica, rotas comerciais e acumulação de riqueza, onde a cruz era apenas a bandeira conveniente para justificar massacres, traições e saques brutais. E o mais perturbador: cristãos mataram mais cristãos durante as cruzadas do que muçulmanos. Deixe isso afundar por um momento. As verdadeiras motivações: dinheiro, terras e poder. Quando o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada em 1095, o discurso foi inflamado e religioso. Ele falou sobre libertar Jerusalém, proteger peregrinos cristãos e defender a fé. Mas por trás das cortinas, os verdadeiros motivos eram bem menos santos. Crise econômica na Europa. No final do século XI, a Europa estava superlotada. Os filhos mais novos da nobreza não tinham terras para herdar. Tudo ficava com o primogênito, criando uma classe de cavaleiros inquietos, violentos e desesperados por riqueza. A cruzada ofereceu a solução perfeita. Vão para o Oriente, matem em nome de Deus e fiquem com tudo que conseguirem saquear. Rotas comerciais: Veneza, Gênova e outras cidades mercantes italianas financiaram as cruzadas não por devoção religiosa, mas porque queriam controlar as lucrativas rotas de comércio com o Oriente. Especiarias, seda, ouro, esses eram os verdadeiros tesouros que motivavam os cruzados, não relíquias sagradas. Poder papal: o Papa queria consolidar sua autoridade sobre os reis europeus. Convocar uma guerra santa era a estratégia perfeita para unir a Europa fragmentada sob seu comando e aumentar a influência política da Igreja. A religião não era a causa, era a desculpa. A Quarta Cruzada, quando cristãos destruíram a maior cidade cristã do mundo. Se você ainda tinha dúvidas sobre as verdadeiras intenções dos cruzados, a Quarta Cruzada, 1202-1204, destrói qualquer ilusão de nobreza religiosa. O objetivo oficial? Reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. O que realmente aconteceu? Os cruzados sequer chegaram perto da Terra Santa. Em vez disso, atacaram e saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino, a maior e mais rica cidade cristã do mundo. Por quê? Porque os mercadores venezianos que financiavam a expedição tinham dívidas com Constantinopla e viram uma oportunidade de ouro. Literalmente, os cruzados invadiram a cidade em abril de 1204 e passaram 3 dias em um frenesi de destruição. Igrejas foram profanadas, freiras foram estupradas, tesouros sagrados foram derretidos para virar moedas, bibliotecas antigas foram queimadas. O historiador bizantino Nicetas Coniates escreveu que até os muçulmanos eram mais misericordiosos que os cruzados cristãos. Não havia muçulmanos em Constantinopla, só cristãos, matando cristãos pelo dinheiro. A Quarta Cruzada nunca chegou a Jerusalém. Os cruzados ficaram em Constantinopla, dividiram os tesouros e estabeleceram um império latino temporário. Missão cumprida? Não para Deus, mas certamente para os banqueiros venezianos. O saque de Jerusalém. Sangue até os tornozelos. Mesmo quando os cruzados realmente chegaram a Jerusalém na primeira cruzada em 1099, o que aconteceu não foi libertação espiritual, foi um massacre genocida. Quando as muralhas da cidade foram finalmente rompidas após semanas de cerco, os cruzados entraram e mataram tudo que se movia. Muçulmanos, judeus, cristãos ortodoxos locais. Sim, havia cristãos vivendo em Jerusalém sob domínio muçulmano, convivendo pacificamente. Ninguém foi poupado. Relatos da época descrevem cruzados cavalgando por ruas inundadas de sangue, literalmente até os tornozelos. Cerca de 70 mil pessoas foram assassinadas em 3 dias de carnificina.
Mesquitas foram queimadas com pessoas dentro. Sinagogas foram trancadas e incendiadas com famílias inteiras refugiadas lá dentro. E depois do massacre, o saque. Os cruzados pilharam cada casa, cada templo, cada mercado. Ouro, prata, joias, tecidos, tudo foi roubado e enviado de volta para a Europa. Jerusalém foi esvaziada de suas riquezas. Onde estava a missão religiosa nisso? Em lugar nenhum. Era conquista pura e simples, com o selo de aprovação papal. Cristãos matando cristãos. A verdade oculta, um dos fatos mais suprimidos sobre as cruzadas, é quantos cristãos foram massacrados por outros cristãos durante essas expedições. A cruzada albigense, 1209-229, nem foi ao Oriente Médio. Foi uma campanha genocida contra os cátaros, uma seita cristã no sul da França que tinha interpretações diferentes do catolicismo romano. O Papa convocou uma cruzada contra eles. Cristãos atacando cristãos em solo europeu. Cidades inteiras foram aniquiladas. Quando os soldados perguntaram como distinguir cátaros de católicos durante o massacre de Béziers, o líder cruzado teria dito: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Cerca de 20.000 pessoas foram mortas naquele dia. Cruzadas contra cristãos ortodoxos. Além de Constantinopla, várias outras comunidades cristãs orientais foram atacadas porque não reconheciam a autoridade do Papa de Roma. Para os cruzados, discordar de Roma era razão suficiente para matar, mesmo que você adorasse o mesmo Deus e seguisse o mesmo Cristo. Saques às cidades cristãs na rota. No caminho para Jerusalém, exércitos cruzados frequentemente saqueavam cidades cristãs da Europa Oriental e Anatólia. Se a cidade era rica e mal defendida, a religião de seus habitantes era irrelevante. A cruz no peito não significava proteção. Significava que você era um alvo em potencial se estivesse no caminho errado, na hora errada. O comércio com o inimigo, a hipocrisia revelada. Enquanto em público pregavam guerra santa contra os muçulmanos, nos bastidores, mercadores cristãos faziam negócios lucrativos com o mundo islâmico durante toda a era das cruzadas. Veneza e Gênova vendiam armas, suprimentos e até navios para estados muçulmanos. Quando era lucrativo, a religião era convenientemente esquecida. Acordos comerciais entre cristãos e muçulmanos continuaram florescendo, provando que a hostilidade religiosa era mais teatro político do que convicção genuína. Alguns nobres cruzados até fizeram alianças militares com líderes muçulmanos contra outros cristãos. Ricardo Coração de Leão, o rei cruzado romantizado pela história, negociou repetidamente com Saladino e chegou a propor um casamento entre sua irmã e o irmão de Saladino para selar a paz. Se as cruzadas fossem realmente sobre defender a fé cristã contra o Islã, esse tipo de pragmatismo comercial e político seria impensável. Mas porque eram sobre poder e dinheiro, essas alianças faziam todo o sentido. Por que essa verdade foi escondida? Durante séculos, a Igreja Católica e as monarquias europeias tinham todos os motivos para manter a narrativa heróica das cruzadas. Admitir que foram guerras de pilhagem disfarçadas de missão religiosa destruiria a autoridade moral que justificou inúmeras outras guerras, conquistas e abusos de poder. A versão romantizada servia perfeitamente aos interesses do poder estabelecido. Reforçava a ideia de que a Igreja era uma força do bem absoluto, que cristãos eram sempre vítimas defendendo-se de agressores e que guerra em nome de Deus era nobre e justificável. Somente nas últimas décadas, com historiadores independentes examinando documentos originais sem viés religioso, a verdade brutal começou a emergir. E ela é muito mais feia do que qualquer versão oficial jamais admitiu. As lições que precisamos aprender às cruzadas nos ensinam algo crucial sobre poder, manipulação e propaganda. Desconfie de guerras santas. Sempre que alguém invoca Deus, a religião ou valores sagrados para justificar violência em massa, procure os verdadeiros motivos. Geralmente são muito mais mundanos: dinheiro, terra, recursos, poder político. Narrativas oficiais mentem. A história é escrita pelos vencedores e pelos poderosos. Eles moldam a narrativa para proteger seus interesses. Questione sempre. Investigue sempre. Religião como ferramenta de controle.
As cruzadas demonstram perfeitamente como instituições religiosas podem usar a fé das pessoas para manipulá-las a servir agendas completamente seculares e egoístas. Nós versus eles é sempre perigoso. A demonização de um grupo, muçulmanos neste caso, foi usada para desligar o pensamento crítico e justificar atrocidades. Essa mesma tática continua sendo usada hoje. A verdade liberta, mesmo que incomode. Aceitar que as cruzadas não foram guerras santas nobres, mas expedições brutais, de conquista econômica disfarçadas de missão religiosa, pode ser desconfortável. Especialmente se você cresceu acreditando na versão heróica. Mas a verdade histórica não está preocupada com nosso conforto. Ela simplesmente é. As cruzadas foram guerras de pilhagem. Cristãos mataram cristãos pelo lucro. Cidades foram saqueadas por ganância, não por Deus. A cruz foi usada como marketing para genocídio. E reconhecer isso não é atacar o cristianismo ou qualquer fé. É reconhecer que instituições humanas, incluindo religiosas, são capazes de corrupção, manipulação e violência quando acumulam muito poder sem accountability. Sua chamada para a ação. Questione tudo. Agora que você conhece a verdade sobre as cruzadas, o que você fará com essa informação? Primeiro, compartilhe este conhecimento. A história real precisa ser conhecida, não a versão sanitizada e romantizada que protege instituições poderosas. Converse com amigos, familiares, colegas, desafie a narrativa oficial. Segundo, aplique o mesmo pensamento crítico a outras verdades históricas que você aprendeu. Quantas outras histórias foram distorcidas para servir agendas de poder? Questione sempre quem se beneficia de determinada narrativa. Terceiro, recuse-se a aceitar guerras, violência ou opressão, justificadas por apelos religiosos ou morais. Procure sempre os verdadeiros motivos. Siga o dinheiro. Identifique quem ganha poder. Quarto, exija transparência e honestidade de instituições religiosas, políticas e educacionais. Se elas mentiram sobre as cruzadas por séculos, sobre o que mais estão mentindo agora? Quinto, eduque-se continuamente. Leia historiadores independentes, examine fontes primárias, busque perspectivas múltiplas. Não aceite versões únicas da verdade, especialmente quando vem de quem tem poder a proteger. A verdade sobre as cruzadas é um chamado urgente para que você acorde, questione e pare de aceitar narrativas convenientes. A história está repleta de mentiras confortáveis que protegem os poderosos à custa dos vulneráveis. Não seja mais enganado. Não permita que usem sua fé, seus valores ou sua boa vontade para justificar violência e exploração. As cruzadas não foram santas. Foram crimes contra a humanidade disfarçados de missão divina. E se isso pôde ser escondido por tanto tempo, o que mais estão escondendo de você agora? A verdade está aí. Você tem coragem de buscá-la? Comece hoje. Questione tudo. Investigue por si mesmo e nunca, jamais aceite que violência em massa seja justificável por motivos sagrados. Porque se a história nos ensina algo, é isto. Quando Deus é usado para justificar guerra, geralmente não é Deus quem está falando. É apenas ganância humana vestindo uma máscara religiosa. Sua jornada pela verdade começa agora. Você está pronto? Até o próximo vídeo.